Vamos entender como é que o profissional de direito vai atuar dentro de processos de execução, trazendo para o mundo do processo civil. Eu me chamo Vitória Caroline, sou professora de Direito Penal, Criminologia e Processo Penal e Processo Civil. Minha atuação é direta na área criminal, mas eu tenho alguns casos na área civil, principalmente com a questão de execução. Já vou convidar você a se inscrever no nosso canal para mais vídeos e conteúdos como esse, curtir e compartilhar com aquele amigo que tem interesse de entender como funciona a prática em processo de execução. E aí eu trouxe alguns casos, na verdade 2 casos, para a gente discutir e entender como funciona na prática a execução. O primeiro caso é um caso de família, onde nós vamos ter o cliente João e a cliente Maria. Porém, quem vai lhe procurar como advogado é a cliente Maria. Ela tem um filho com autismo de 11 anos e ela já tinha iniciado um processo pela Defensoria Pública para pensão alimentícia há mais ou menos uns 4 anos. Só que esse processo não teve muito resultado, né? Estava sempre ali, dormitando na mesa do juiz. Só que dentro do processo, você como advogado, quando ela vai lhe procurar, você consegue entender e encontrar uma sentença. Na verdade, não uma sentença, uma decisão interlocutória, onde define que o genitor, ele deve pagar uma pensão alimentícia ali por enquanto, que chamamos de provisória, né? E aí sua cliente vai lhe procurar e você vai dar a ela como solução o quê? A execução de alimentos. Quando a gente entra com o processo de execução de alimentos, né, ele vai seguir um rito processual. Coloca como um incidente processual dentro do processo, né? Dentro dos autos, vai ter lá os autos principais, que é como a gente chama, e nós vamos criar um apenso, né, de execução para aquele cumprimento de sentença provisória, né, que não é, o termo certo não é sentença provisória, mas para que vocês possam entender. E aí o juiz vai intimar o genitor, no caso, né, o ex-companheiro da Maria. Quando o juiz intima, ele recebe a intimação, tudo certinho, mas ele continua sem realizar o pagamento. Existe uma única possibilidade da gente solicitar, vou dizer solicitar para não ficar uma coisa tão bruta, mas solicitar a prisão daquele genitor. E aí isso pode ocorrer e ele será obrigado a pagar os atrasados e só sairá, né, só poderá ser liberado e sair da prisão após o pagamento. Isso nós chamamos de medida coercitiva, né, para o genitor. Às vezes é a única via em que o advogado encontra para poder fazer com que o genitor cumpra ali com aquela medida que o juiz impôs. Porém, né, até que esse genitor seja preso, que não é muito fácil a gente conseguir a prisão civil do genitor, né, existem ainda medidas, ainda existem a sentença vai continuar, né, lá, a decisão interlocutória vai continuar e você, como advogado, precisa atuar dentro da execução, como analisando todos os procedimentos que estão sendo seguidos, analisando se o promotor deu um parecer positivo para o mandado, para emitir o mandado de prisão. Então, assim, vamos lá, colocamos o pedido de execução de alimentos, o juiz ele vai encaminhar para o Ministério Público, porque a criança provavelmente é menor, então precisa-se de um parecer do Ministério Público. O Ministério Público vai dar um parecer, se for um parecer positivo, o Ministério Público entender que de fato só irá ser realizado o pagamento da pensão alimentícia se a gente colocar de medida coercitiva a prisão. Então, ele vai dar o parecer positivo. Deu o parecer positivo, vai voltar para a mesa do juiz, que a gente chama de concluso para despacho ou concluso para decisão. Quando a gente fala concluso para decisão, está na mesa do juiz, ele vai dar uma decisão e aí, em seguida, nós vamos saber o que vai ser feito. O juiz decidiu pela prisão, pronto. Eu aconselho sempre ao advogado ir lá no balcãozinho da vara, responsável da vara de família, e pedir que seja emitido o mandado de prisão daquele genitor. Depois de expedido o mandado de prisão, né, aí a gente aguarda até o momento em que o genitor será preso e só sairá após o pagamento. Aí é onde entra o momento da execução, e essa execução tem título judicial e não extrajudicial. E aí é um dos exemplos que eu trouxe para vocês. Se você está gostando desse conteúdo, está entendendo como funciona a execução na prática, já curte e compartilha com seu amigo também que tem interesse, né, na área profissional, e não deixa de se inscrever no canal para que vocês possam ter conteúdos como esse, tá? Esse foi o nosso primeiro exemplo. E agora eu vou dar um exemplo que é muito comum de acontecer.
que é quando você dá, né, o seu bem como garantia de determinada dívida. Isso pode acontecer também e você, como advogado, dentro do trabalho de execução, é procurado pelo credor e não pelo devedor. Você é procurado pelo credor, fala como se foi adquirida essa dívida e aí você, como advogado, passa a ter acesso ou iniciar o processo. A penhora, a expropriação, tudo isso só vai vir depois de seguir o rito processual. Então, a gente entra com petição inicial, né, para entrar no mérito da situação. A gente vai destrinchar todos os fatos, como ocorreu, e colocar o devedor como a parte contrária, né? E aí começa todos os ritos processuais, provavelmente uma audiência de conciliação, uma audiência de mediação. Chegarem em um acordo, porém, o devedor diz que vai lhe pagar, mas vai pagar o seu cliente, mas ele não realiza o pagamento. O que é que você, como advogado, deve fazer? Depois de várias tentativas amigáveis, né, ali de forma mais amigável, depois da instrução processual, aí você, como advogado, seu cliente lhe procura só, não foi realizado o pagamento. Não foi realizado o pagamento e eu estou precisando. Qual é a medida que a gente pode tomar agora? A gente vai começar a entrar no processo de execução daquele bem. Depois de esgotar todas as tentativas, nós vamos entrar na tentativa de penhora de bem. Então, nós vamos executar algum bem como forma de segurança, de reter aquela dívida, né? Vou me assegurar que aquela pessoa vai me pagar. Como é que eu faço isso? Vou penhorar um bem. Desde que não seja um bem único de família. Se for um bem único de família, nós vamos ter aí um procedimento bem diferente. Porque alguns entendimentos, né, jurisprudenciais, súmulas, dizem que a gente não pode, né? Eles entendem que não pode ser penhorado o único bem da família. Até porque a Constituição Federal nos traz como garantia direito fundamental o domicílio. Então, e o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o bem de família ele não pode ser penhorado, em regra, mas vai haver algumas exceções. Entramos com o pedido de execução, o juiz vai analisar e ver se aquela penhora ela será legal, visualizar se realmente, de fato, é a única medida a ser seguida, seria a penhora de bem. Houve a penhora de bem, pronto, você fechou ali o seu processo de execução dentro de dívidas, em relação à dívida, sem ser relacionada ao direito de família. Então, a penhora de bens é uma forma de executar também ali a dívida, executar e colocar em prática, ou seja, obrigar o devedor a lhe pagar ou cumprir com a sentença de determinado juiz, tá? Eu trouxe aí 2 exemplos para que vocês possam visualizar de forma mais real e prática casos de execução dentro do processo civil. Então, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do nosso site IntraEAD. Lá você terá acesso a todos os cursos da área de direito e isso fará uma enorme diferença na vida profissional de vocês e acadêmica. Então, pessoal, antes de finalizar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para você ter acesso a mais conteúdos como esse, tanto da prática como da teoria. Curte o nosso vídeo e compartilhe com aquele amigo que também tem interesse nessa área profissional.